Buona família, segundo dia do reepílogo da recopilação dos meus trades rumo a, a 20k e hoje também foi um desastre. Foram três stops também, estou a menos 95, na verdade foram quatro, abri uma operação a mais e uma ficou no 0 a 0 e aqui vou colocando para vocês, mas aqui era para mostrar para vocês a dashboard, né? Que tô, são três etapas, né, do bootcamp de 5 years, que são a primeira etapa são US$ 5.000, a segunda etapa são 10.000 e a terceira, se tu passar, vai ser de US$ 20.000, né? São todos perdas. Pouquíssimas vezes teve uma sessão tão ruim assim, mas vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu, qual foram os trades, né? E também um rapidinho do porquê eu ah, tinha pego, né, esse trade. Estamos aqui no Nasdaq, isso aqui foi na verdade ontem à noite, e só para fazer um disclaimer aqui. Eu sigo, não é uma sala de sinais, é um curso que eu faço, que eu sigo, do Pedro Mendonça, que acho uma técnica muito boa. Ele é um trader ah, profissional, ele tem consistência há anos no mercado. E eu sigo, eu abro os trades baseado, né, me baseando também na leitura dele, né? E claro que estou justamente aqui também para fazer essa recopilação do dia a dia para mim também entender como fosse um diário e mostrar na realidade realmente se funciona ou se não funciona e ver se a gente consegue passar nessa mesa que eu nunca tinha tentado. Então, esse é o meu primeiro teste de entrar numa mesa proprietária. Aqui, enfim, eu tenho cinco cenários que validam para entrar numa operação ou não. E um deles é a captura de liquidez, que é, né, a mais, basicamente, a mais forte. Inclusive, aqui eu não uso nenhum tipo de, eu uso às vezes o RSI dentro de uma captura de liquidez, mas basicamente eu só uso hum, linhas para traçar e identificar a liquidez, né? Seja externas, né, como nesse caso, que ainda como está muito longe eu não marquei ainda, seja interna, de uma tendência, como nesse caso. E aqui ele estava dentro uma região de liquidez, esse foi o primeiro stop, capturou esses fundos nivelados, criou um POI de compra, acho que ele fez no 2 minutos, que foi exatamente aqui, e esse aqui eu peguei não, esse aqui marquei errado. Esse aqui foi uma venda. Isso, tava, tava marcando errado. Foi um POI aqui, que talvez foi em 1 minuto.
Isso, foi em 1 minuto, que foi exatamente aqui. Foi 1, 2, 3, quebrou esse fundo, quebrou o topo. Dentro, que o meu gatilho de entrada é esse movimento, que é um POI. Nessa pernada, a gente é onde monta a operação. No caso, eu entrei por aqui, logo depois da quebra desse topo, e aqui ele andou um pouquinho, mas depois fiquei estopado. Quando tem um rompimento de região, eu decidi de entrar, porque ele criou também um POI de venda, que foi esse aqui. Esse aqui, esse aqui é um stop, digamos, natural, né, do, do dia a dia, né? Esse aqui já eu enxergo mais como um erro, né? Um pouco porque estava dentro de uma região de liquidez, só que para mim foi um rompimento de região, que esse é um outro cenário, né? Eu trabalhei em 5 cenários, né? Captura de liquidez, Wyckoff, rompimento de região é um outro, né? O macro e micro é outro, como esse aqui, também é macro e micro. Então, na região, no macro, eu tinha essa região de liquidez, e no micro ele me, me captura a liquidez e me cria um POI, inclusive depois de andando de lado, pegando uma liquidez. Então esse era um movimento possível. Já esse aqui foi um stop eu o enxergo como erro operacional, e isso aqui é um stop normal, né, do dia a dia de trade. Então, esse segundo stop podia não ter pego. Aqui, também ele anda numa região lateral, capturando essa liquidez. Esse aqui também, talvez, foi um erro, porque quando anda lateralmente assim, eu enxergo também como um princípio de aceptação, só que como ele estava criando uns topos nivelados, né, tanto embaixo como em cima, nesse momento eu cheguei como uma captura de liquidez. Aqui ele inclusive fez um POI relativamente bonito, vamos ver. Ah, POI, né? Então, POI é essa figura aqui. Então faz o primeiro topo, o primeiro fundo, o segundo fundo, quebra o último topo e quebra e volta a quebrar o fundo. Então eu aqui entrei, né, numa posição de venda para, para buscar essa movimentação, né, que inclusive dava para chegar aqui, buscar liquidez para depois talvez subir, né? Mas aqui também foi notícia, né? Logo me estopou. Aqui ele pegou numa região, né? Ele estava limpando também essa liquidez, esses dois topos aqui. E aqui tinha uma região de IFVG, de essa região aqui, acho que tinha marcado no 5 minutos, no 2 minutos. Acho que no 2 minutos, essa região aqui. E que como uma lacuna, né, dentro de liquidez, e muitas das vezes ele para ser atraído aqui, e tinha potencial de cair. Eu entrei numa operação aqui, acho que nos 5 minutos fez um POI muito bonito,
que é esse aqui, esse aqui. Eu entrei aqui, chegou quase no alvo, mas eu quando chega depois no 2 para um eu coloco no 0-0, então infelizmente depois me estopou no 0-0. Esse foi o dia, felizmente, e tem mais um stop aqui. Esse aqui também era esse aqui foi um stop não foi erro, né? Porque aqui também, eu quase nunca opero euro-dólar, porém aqui tive notícia, quase todos os gráficos fizeram a mesma pernada, né, de notícia. E aqui, inclusive, fez um choque. Bueno, ela tá andando muito lateral, né? Então, eu já não gosto muito para essas regiões. Mas, aqui começou a andar de lado, então aqui para mim era uma captura de liquidez. Criou um PI muito bonito num minuto, que foi esse aqui, né? Foi esse aqui. Entrei aqui também andou quase para um. Eu não costumo colocar no 0-0 antes de chegar no 2 para um. E aqui me estopou. Infelizmente, hoje, que é o segundo dia, também foram todos os stops. Inclusive, hoje tinha muito problemas de entrar na plataforma. Por 2 horas eu não conseguia entrar. Enfim, foi um dia também um pouco eh, complicado, mais por questões eh, técnicas também. E bueno, agora vou entrar numa outra aula e vamos ver amanhã se conseguimos pegar um game ou seguimos nessa trajetória de stop que foram 10 stops seguidos. Faz parte, né? O meu gerenciamento de risco é me deixa bastante margem, né? Para, digamos, para me equivocar bastante. Mas vamos ver aqui o que que, o que que vai dar. Mas eu estou arriscando US$ 15 por operações, mais ou menos. Inclusive, não estou acostumado ainda na plataforma. Aqui tem alguns trades que eu peguei, por exemplo, que de 6 ou US$ 8 de risco, né? 12 por aí. Mas eram, tipo, aqui eu abri, tipo, três operações de US$ 5, porque estava conseguindo. Ainda não tô muito acostumado a essa plataforma, então tô testando. Estamos a menos 95. O, vou perder a mesa, que é o nível máximo de perda, aqui a US$ 4.750. Estamos agora a 4.905. Aqui, isso. 4.905. Então, tenho. Eu acho que eu não vou. Vai ser tipo, muito difícil, né? Não passar e quebrar. Tem que ter tipo, mais dias assim tão ruins. Eu sei um pouco do meu operacional, porque geralmente dois stops no máximo, máximo três. Os 2 dias eu fiz 3 operações. ah, Na verdade, quatro, porque eu operei no dia e na noite também. Abri 2 operações porque estava, na verdade, estava dentro da
não estava dentro do meu gerenciamento de risco, mas estava dentro ah, do contexto operacional da análise, né? Porque eu, às noites, né, depois da aula, ah, tem essa análise e depois da análise, como ontem à noite, acho que foi aqui, eu saí da aula às, às 9, 8h30, 9, e acabou de criar esse cenário. Um dos cenários era capturar essa liquidez e se criasse um POI de compra. Era era para montar posição. E, e aí deu o stop, não deveria ter mais operado, abri mais uma operação porque eu tinha entendido esse quebra de rompimento de região, né? E depois ir para venda para buscar uma liquidez mais abaixo, mas enfim, esse aqui foi esse erro. Então, de todos esses stops, eu digo que esse foi um stop normal e esses dois aqui, esse aqui foi erro, certo? Né? Então, se vamos verlo dessa forma, ok, esse foi um erro operacional. Esse eu identifico como outro erro, mas simplesmente porque o preço subiu, andou de lado, então aqui não é uma captura de liquidez. Ele andou de lado, indicando um princípio de aceptação. O princípio de aceptação é, se antes custava 29 e 116, passou a custar 29 e 360 e andou de lado, existe, né, momentaneamente, um princípio de aceptação desse preço. Né? Então, geralmente, um princípio de aceptação, depois de uma subida, é para subir mais. Né? Isso acontece. Agora estamos Mas não é sempre, né? Aqui também aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Andou de lado, mas depois caiu. Só que aqui era outro contexto, porque era na sexta, o mercado estava tava no final da tarde, onde não tem volume, e depois abriu no domingo, começou a cair. Então, enfim, um contexto bem diferente, mas geralmente, tendencialmente, o preço tende a fazer esses movimentos, né? O preço sobe, tem um princípio de aceptação, sobe. Aqui também tem um princípio de aceptação, pega a liquidez, sobe. Então, enfim, aqui não foi assim, mas aqui também desceu, princípio de aceptação, seguiu descendo. Ou seja, é, depende sempre do princípio de aceptação, né, a pernada antes, né? Então, geralmente, é um momento de reacumulação, um pouco, se queremos dizer assim, para depois seguir com o movimento que antecedeu essa movimentação. Então, vamos dizer que esse foi um stop operacional, erro, erro, aqui saí no 0 a 0, e esse aqui também foi um stop operacional, porque a leitura não foi erro esse aqui. Então, vamos dizer que poderia ter saído no dia com dois stop e um 0 a 0. E aqui saí com três stop, quatro no caso. Né? Então, enfim, isso aqui para refletir, para colocar na mesa. Estou aqui não para ensinar nada a ninguém, é simplesmente para mim, para fazer essa recopilação diária, para ver e demonstrar para mim como é que foram as operações no dia a dia e também para eu rever minhas operações, talvez daqui a um tempo, ver os erros, ver onde eu posso melhorar e quem sabe alguém possa ajudar também, alguém se encontra na mesma situação e seguir ah, crescendo.
tá bom? Então, dia 2, Loss. Até amanhã.